Bem-vindos ao segundo vídeo sobre círculo e circunferência. Esta matéria é dada inicialmente no sexto ano, mas vocês sabem que toda a matéria de matemática eu vou aprendendo e eu não posso esquecer, porque é uma construção, tá? É como uma casa, eu vou construindo, não posso esquecer desse tijolo aqui. Tenho que continuar adicionando, aprofundando os meus conhecimentos de matemática. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer exercícios sobre o círculo e a circunferência. Muito bem. Estes exercícios estão no livro Máximo, que é adotado no Francisco Turrinha, tá? E em várias outras escolas, que é da professora Maria Augusta Ferreira Neves e da professora Luísa Faria. É um livro muito bom, adotado cá em Portugal. Mas se você está fora de Portugal, está no Brasil, aproveite também para ver uma forma diferente, não é? Ou novos exercícios de matemática. Muito bem. Então, eu tenho aqui esse exercício 5, em que eu tenho aqui este círculo, tá? E eu vou trabalhar este exercício. Um jardineiro desenhou no chão um círculo com 3 metros de raio. Olha, está aqui o raio, tá? 3 metros de raio. Lembrando, o raio é a distância do centro até a circunferência. Muito bem. Dividiu o círculo em 3 partes iguais. E numa das partes fez um jardim. Vocês estão vendo que eu tenho aqui 1, 2, 3 partes, ou seja, o círculo foi dividido em 3 partes iguais. Calcula quantos metros de rede vai precisar para vedar o jardim. Muito bem, eu tenho que perceber aqui o meu problema. E só vendo aqui, ele diz assim, apresenta o resultado em metros, já está em metros, por isso eu não vou precisar mudar a minha medida, arredondado às décimas. É muito importante eu ler a questão toda, porque eu tenho que apresentar o meu resultado arredondado às décimas. Muito bem. Muitos meninos têm dificuldades em perceber o problema, por isso a gente lê a primeira vez para ter uma ideia e vamos ler mais uma vez para pegar todos os dados para a gente perceber realmente o problema. Um jardineiro desenhou no chão um círculo com 3 metros de raio. Dividiu o círculo em 3 partes iguais, isso eu já percebi, e numa das partes fez um jardim. Então, o jardim vai ser só 1/3 do círculo. Só que ele diz assim, calcula quantos metros de rede vai precisar para vedar o jardim. Então, para vedar o jardim, eu vou ter que fazer isso daqui. Eu vou ter que botar rede aqui e rede aqui. Se eu tenho uma linha, eu vou ter que calcular o perímetro, tá? Só que o perímetro daqui não vai ser o perímetro do círculo. Por quê? Porque eu só vou ter que pegar esse pedacinho daqui, que é 1/3, eu vou ter que pegar 1/3 do perímetro do círculo, porque o círculo foi dividido em 3 partes, tá? Então, e depois, ou seja, o perímetro do jardim vai ser 1/3 do perímetro do círculo, mais isso daqui, que é o raio, mais outro raio. Ou seja, mais raio, que eu posso até botar que o perímetro do jardim vai ser 1/3 do perímetro mais 2 vezes o raio. Concordam comigo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o perímetro do círculo, que eu calculo com o π vezes o diâmetro ou com o π vezes 2 vezes o raio. Se ele me deu o raio, eu vou calcular aqui essa segunda fórmula. Então, vamos lá. Eu vou fazer o π, que é 3,14, vezes 2 vezes o raio, que é 3. Tá bem? Então, eu vou fazer 3,14 vezes 6. Tá? Eu aqui nem preciso de calculadora. Vamos fazer aqui um cálculozinho. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6. Com mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Então, o meu perímetro vai ser 18,84 metros, tá? Esse é o meu perímetro. Mas o perímetro que eu calculei esse perímetro todo. Só que o meu jardim, para vedar, eu não vou gastar
rede no círculo todo. Eu só vou gastar esse pedacinho daqui. Por isso, eu vou ter que dividir 18,84 por 3. Vamos lá, vamos ser forte e vamos fazer essa divisão sem usar calculadora. Eu vou fazer como se eu não tivesse vírgula. Então, 18. Qual é o número que multiplicado por 3 que dá 18? É o 6. 6 vezes 3, 18. Para 18, nada. Baixo o 8. Agora eu faço. Qual é o número que multiplicado por 3 que dá próximo de 8? É o 2. 2 vezes 3, 6. 6 para 8 é 2. Baixo o 4. Qual é o número que multiplicado por 3 que dá 24? É o 8. 8 vezes 3, 24. 24 para 24, nada. Só que eu tinha duas casas decimais no primeiro número. Então, eu ponho aqui duas casas decimais, menos. Quantas casas decimais eu tenho no divisor? Nenhuma. Por isso, 2 menos 0, 2. Eu vou ter duas casas decimais no meu resultado. 1, 2. Então, quando eu divido, ou seja, 1/3 do meu perímetro, vai ser 18,84 a dividir por 3, que é 6,28 metros. Então, esse pedacinho aqui vale 6,28. Agora, eu posso já calcular o perímetro do jardim, que vai ser esse 1/3 do perímetro do círculo, que é 6,28, mais 2 vezes o raio, que é 3 mais 3, 6. Por isso, perímetro, eu vou fazer 6 mais 6,28. Qualquer número pode ser escrito como 6,0. Eu vou acrescentar aqui mais um zero para ter o mesmo número de casas decimais e poder contar, tendo cuidado que é vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 8, 8. 0 mais 2, 2. 6 mais 6, 12. Resposta, o perímetro do meu jardim vai ser, eu ia escrever nos centímetros, mas é metros. 12,28 metros. Tá bem? É simples, a gente precisa perceber o exercício. Agora vamos fazer mais um exercício aqui embaixo sobre isso. Bom, continuando os nossos exercícios, vamos agora para um exercício de circunferência e círculo, em que eu tenho que calcular áreas. Na figura ao lado está representado um chapéu. A copa do chapéu tem 12 centímetros de diâmetro. A aba do chapéu tem 8 centímetros de largura. Calcula a área da aba do chapéu. Representa a resposta em centímetros quadrados e arredonda as décimas. Primeiro, ele quer que eu calcule a área da aba do chapéu, ou seja, primeiro vamos perceber o que é que ele quer. Ele quer que eu calcule essa área daqui. Vamos, então, pegar aqui uma cor engraçada para a gente trabalhar. Talvez aqui seja bom o rosa. Então, olha o que é que ele quer. Ele quer que eu pegue. A aba vai ser só essa parte aqui do chapéu. Tá bem? Então, para eu calcular a aba do chapéu, eu vou ter que fazer a área da aba vai ser igual à área do círculo grande, tá? Do grande, menos a área do pequeno. Isso é que vai ser a área da aba, que é só isso que eu quero calcular. A aba é isso, tá bem? Agora, para fazer aqui a área do pequeno, é fácil. Por quê? Porque eu sei que o diâmetro é 12. Se o diâmetro é 12 centímetros, o raio é a metade. Então, 12 dividido por 2, o raio vai ser 6 centímetros. E então, eu posso calcular a área, eu sei que é π vezes o raio ao quadrado. Como o π é um número fixo, é uma constante, nós vamos usar 3,14 vezes o raio, que é 6, 6 ao quadrado. A área vai ser igual a 3,14 vezes 36. Vamos usar aqui a nossa calculadora? Então, 3,14
vezes 36 dá 113,04. Eu quero arredondar, pronto, eu para já só vou arredondar no fim. Então, vamos dar 113,04 centímetros quadrados. Isso é essa área daqui, tá? Só que para calcular a área, eu tenho que calcular a área do círculo grande menos essa área que eu já calculei, que é o círculo pequeno, que eu vou botar aqui como área do pequeno, tá? Agora vamos ver qual será o raio do grande. Então, eu sei que isso, eu sei que isso é 12 e sei que isso daqui é 8 e que isso é 8. Por isso, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o diâmetro grande, que vai ser 8 mais 12 mais 8. 8 mais 12 dá 20, com 8 dá 28 centímetros. Como o raio é a metade, eu vou fazer 28 a dividir por 2, o raio vai ser 14 centímetros. Muito bem, agora eu vou calcular a área do círculo grande. E vou fazer π vezes o raio, que é 14 ao quadrado. O π é 3,14 e 14 ao quadrado é exatamente 196. E agora eu faço 196 vezes 3,14. Eu vou ter que a minha área do grande é 615,44 centímetros quadrados. Muito bem. Eu já tenho a área do grande, eu já tenho a área do pequeno. Vou, então, calcular a área da aba. Então, a área da aba vai ser 615,34 menos 113,4. 615 menos 113,04 vai dar 502,4. E ele pediu para eu arredondar as décimas. Pronto, já está aqui as décimas. A minha resposta vai ser a área da aba é 502,4 centímetros quadrados. Muito bem. Agora, questão 10.2. Calcula o perímetro da fita que está à volta da copa, sabendo que para o laço foram utilizados 50 centímetros de fita. Então, eu vou calcular aqui este perímetro e depois vou somar a parte da fita e calculo o comprimento da fita que é necessário para esse chapéu. Então, vamos lá. Qual é a fórmula da área do perímetro? Perímetro vai ser π vezes o diâmetro. O π é 3,14. O diâmetro, ele já disse ali que é 12, vezes 12. 3,14 vezes 12 dá 37,68 centímetros. 37,68 é só a fita que é a volta da copa do chapéu. Mas eu quero acrescentar mais 50 centímetros para o laço. Então, o comprimento da fita vai ser 37,68 mais 50. 37,68 mais 50 vai dar 87,68 centímetros. Atenção, apresenta a resposta em centímetros arredondados a décima. Se eu quero arredondar a décima, eu quero parar o meu número aqui, porque aqui é unidade, dezena, décima, centena. Para arredondar, o que é que eu faço? Eu olho para o número da frente, que é o 8, tá? Eu tenho aqui 68 e eu estou aqui no 6, eu quero parar aqui nessa casa do 6, eu olho para frente. O 8, se é um número maior do que 5, de 5 a 9, eu arredondo a décima para o número seguinte. Então, se eu tinha 6, vou arredondar para 7. Então, eu digo que isso é aproximadamente 87,7 centímetros. E ficou resolvida a minha questão, tá?
É simples. Eu tenho que ter em conta o valor do π, tenho que ter em conta as fórmulas da área, a fórmula do perímetro, e aplicar as fórmulas, e perceber também o problema. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.